Olá, vou parar aqui rapidinho para fazer esse vídeo, esperar aqui meu último paciente. Algumas meninas têm me feito perguntas a respeito do pé diabético. O que eu acho, o que eu faço, o que eu utilizo, os cursos e etc. Vamos lá. Meninas, eu, Nívia, não mexo em pé diabético, tá? Eu cuido do diabético. Como nós sabemos, nem todo diabético tem um pé diabético. Mas por que, Nívia, você não é podóloga? Enfim, eu acho que quando a gente não tem um estudo mais aprofundado de determinada situação, de determinada patologia, a gente tem que passar para quem entende, não a gente tentar fazer de qualquer jeito. De qualquer jeito eu falo da seguinte maneira, já tem universidades, né, que eu vejo algumas meninas falam que são pós-graduadas, etc., em pés diabéticos, aí tudo bem, já são meninas que fizeram algo mais avançado, né? Já tiveram mais contato junto com professores e etc. Eu nunca tive esse contato, tá? Nunca tive esse contato. Então, a minha vivência clínica e a minha experiência com o pé diabético é muito pouca. E o meu estudo com o pé diabético é muito pouco. Eu leio bastante, leio artigos, pesquiso, eu compro muitos livros de outras áreas da saúde para entender mais sobre aquela patologia. Eu faço cursos de outros profissionais de outras áreas da saúde para entender mais. Porém, eu nunca fiz um curso avançado, uma pós, algo mais avançado, uma faculdade de enfermagem, de medicina, para entender mais a fundo o pé diabético. Muitas pessoas me mandam fotografias dos pés dos seus pais, seus avós, para saber, você é podóloga, meu pai é assim, eu não mexo. Por quê, meninas? Porque eu acho, tirando, tá, aquelas que tiveram mais uma qualificação mais avançada, eu acho o seguinte, nós temos que ter discernimento para entender que quando chega um paciente com o pé, com a úlcera, quadro clínico de dedos já amputados, um ferimento exposto, enfim, aquele pé diabético. O que acontece? A gente está olhando ali por fora, externamente, o pé daquele paciente. Eu não vou falar para vocês, eu estou olhando aquele pé daquele paciente. Eu não tenho estudo suficiente como enfermeira, como médico tem, de entender que aquelas alterações, que aquele ferimento, até que os olhos, a língua, enfim, daquele paciente, né, que é uma consulta completa, está passando por determinadas alterações e que aquele paciente ele não precisa apenas daquele tratamento externo, e sim de uma internação e de outro tipo de procedimentos. E eu não tenho essa experiência, esse estudo que o enfermeiro e que outros profissionais têm de identificar isso. Então o que é que eu faço? Quando é um paciente diabético, eu tenho vários pacientes diabéticos, eu trato com mais cuidado, eu tenho maior cuidado para não cortar. Quando o paciente ele chega já com infecção, eu faço de uma maneira bem mais minuciosa, certo? Mas quando é um pé diabético, eu não faço. Mas você não é podóloga? Eu sou podóloga e bem responsável. Por quê? Às vezes aquele paciente diabético, como eu já acabei de falar, no corpo dele, naquele ferimento, ele está passando por um processo infeccioso, um processo mais crítico, que não cabe a nós mexer naquele ferimento. Não é porque a gente tem um nanoskin, a gente tem um laser, a gente tem um monte de alginato, que a gente vai mexer naquele pé, tá? Porque o que acontece? A gente, não, eu trato desse pé, eu tenho um laser, tenho ácido de metileno, eu vou cuidar desse pé. Aí você permanecer ali o paciente 2 semanas com você, 3 semanas com você, e alguma coisa que ele está passando ali, que está até agravando aquele ferimento, fatores internos, outros problemas de saúde, continuam se agravando ali
toda a ida dele, aquele ferimento até vai cicatrizando, mas ele tem outros problemas de saúde que você não soube identificar a olho clínico, porque você não entende, porque eu não entendo, desculpa, eu não entendo. Então o que acontece? Aquele paciente, questão de meses, de dias, ele perde a perna, ele perde um dedo, ele perde o pé, ou coisas piores. E quem vai ser a culpada? Eu, porque eu naquele momento, naquele tempo, eu estava mexendo no pé daquele paciente. Por mais que identifique que ele estava com outros problemas de saúde, que isso, aquilo, ele perdeu a perna que eu estava tratando, ele perdeu o pé que eu estava tratando. Então eu não mexo, eu mando para um enfermeiro especialista, ou eu mando para um médico. Se eu não conhecer nenhum enfermeiro no local, eu mando para um médico, mas eu não mexo, tá? Então essa é a minha resposta para pé diabético. Eu tenho tudo aqui, tenho nanoskins, tenho laser, tenho alginato de cal, tenho alginato, e eu não mexo, me mandam foto, eu falo que não, aí eu indico, eu já tenho aqui as pessoas certinhas e eu indico para outros profissionais, tá? Eu vejo muitas meninas colocarem nos seus feeds especialistas em pé diabético. Especialista é um monte de coisa. Meninas, outra coisa eu queria falar para vocês, eu vou aproveitar para não ter que fazer outro vídeo. Tomem cuidado com o feed de vocês. E uma olhada só, eu identifico 20 feeds errados. Por quê? Primeiramente, nós não temos muitas especializações. Especialização é quando a pessoa termina uma graduação, faz uma pós, faz um MBA e ela se torna especialista naquele assunto. Para uma pessoa se tornar especialista em um pé infantil, em um pé diabético, em um pé de geriátrico, enfim, em um pé de atleta, a gente tem que no mínimo fazer uma faculdade, fazer uma especialização e nos aprofundarmos muito de anatomia, de biomecânica, de dermatologia, de muita coisa que esses cursos que nós fazemos de 8 horas, de 15 dias, de uma semana, não nos dá esse título de especialista. Então se atentem para isso, tá? Coloque outras coisas, Nívia Rocha, podologia clínica, tratamentos, diabéticos, não pé diabéticos. Aí vocês explicam ao paciente a diferença. Diabéticos, podologia masculina, que muitos homens acham que nós só tratamos de pé de mulher. Podologia masculina, podologia infantil, podologia desportiva, que é algo menor, tá? Por mais que nós sejamos feras, sabe? Você fazer tudo no pé de um atleta, você fazer tudo no pé de uma criança, não usem esse título de especialista porque não nos cabe, tá? Outra coisa, quando vocês forem falar de micose, não precisa pronunciar fungo, tá? Outro que eu percebo muito que muitas falam, colocou onicomicose, micose e fungo, não há necessidade. Então o feed da gente é muito importante porque é o nosso cartão de visita, né? É quando os pacientes, as pessoas de fora, elas olham o nosso feed e olham e já conseguem identificar mais ou menos quem nós somos, né? Então tome cuidado com essa questão de especialistas, tá? Porque nós não temos esse título ainda em muitas áreas. Então eu vejo que muitas colocam especialista, especializada. Isso é completamente errado porque ninguém não fez faculdade, não fez pós, não fez MBA. Se fez faculdade, acho que ainda no Brasil não existe o MBA, né? Especialização nessas áreas. Então toma cuidado e coloca a coisinha certa, tá? Quanto ao pé diabético, é isso, tá? Eu sou muito cuidadosa em relação a esse tipo de tratamentos. Não cuido de pés diabéticos. Acho importante vocês fazerem cursos com pessoas qualificadas para vocês entenderem a diferença, né? A importância de estar ou não mexendo no pé diabético, quais os riscos que causa mexer em pé diabético. Eu vou até marcar uma live com uma colega
Desculpa, ela é advogada, ela tá falando mais um pouco nessa questão de processo, que a gente corre o risco, né, de alguém nos processar por negligência, etc., para que a gente fique mais seguro. Eu vou marcar uma live com ela, tá? De direito na podologia, para que ela, advogada que entende do assunto, ela falar para vocês qual a maneira de nós nos cobrirmos, né, na nossa clínica, para que não tenhamos processos futuros aí. Mas é isso, tá? Minha resposta é não. Não cuide de pé diabético. Tem muito pé, gente, pra gente cuidar. Nossa, tem muito paciente aí que tem um pé mais tranquilo, um pé que nos compete mexer. Não tem necessidade de você pegar um pé diabético se você não entende do diabético, né? Tem pessoas que cuidam de pé diabético, colocam lá no feed especialista em pé diabético. Aí se você perguntar como surge o diabetes, como é que a pessoa ela é diabética, como é que uma pessoa saudável fica diabética, ela não sabe responder. Ela não sabe responder. Então, para você cuidar de um pé diabético grave, úlcera, etc., você tem que entender o que é diabetes, você tem que entender prós e contras, você tem que entender, analisar tudo, o paciente como um todo, para você não manter aquele paciente ali na sua clínica, colocando laser, colocando azul de metileno, colocando isso, colocando aquilo, e o paciente adoecendo, quando você vai ver o paciente perdeu a perna. E muitas vezes não é nem por sua causa, já veio no final, mas você mexeu e o culpado é você, tá bom? Vou dar um exemplo rapidinho para finalizar. Eu sou acupunturista. Quando o paciente chega, por exemplo, com dores abdominais, com dores na virilha, etc., eu não faço acupuntura nesse paciente. Por que eu não faço acupuntura nesse paciente? Porque eu não sei o que esse paciente tem por dentro. Pode ser só gases, etc., mal-estar, ou pode não ser. Então eu encaminho esse paciente para o médico. Esse médico faz um abdômen total nesse médico. Quando descarta todas as possibilidades de problemas graves, aí ele manda o paciente de volta para mim. Aí eu trato. Então desvincula esse negócio de paciente, dinheiro, eu tenho que cuidar, tá aqui na minha marca, é dinheiro, não. Nem tudo nos compete. Então o que não nos compete, manda para o profissional competente e ele logo vai mandar paciente pra gente, mandar até 10, a gente mandou, ele manda 10. Então é isso, tá? Tomem cuidado para vocês não perderem a profissão de vocês por besteira, por negligência, por ganância, tá bom? Então é isso, qualquer dúvida me fala, me dá um oi que eu mando mais vídeo aqui para vocês. Tchau!